Dois filmes em português, um deles uma adaptação de um livro da Mia Couto, o outro com a história de crescimento na adolescência, fazem hoje o ensaio geral em que escutamos o novo disco de Lina, olhamos para uma peça de teatro que fala da margem sul e das raízes de Almada. Além das sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, damos também destaque ao novo espaço Coleção de Arte Contemporânea que abriu em Lisboa. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Abriu hoje ao público um novo equipamento cultural em Lisboa, chama-se Espaço Coleção de Arte Contemporânea e dá a conhecer o acervo que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a fazer nos últimos 11 anos. Sara Antónia Matos é uma das curadoras que explica a história desta coleção. Como eu costumo dizer, uma coleção que tem uma década, é uma coleção muito jovem, mas que, na sua diversidade, tem cerca de 200 obras, com representação de 130 artistas. É uma coleção que diagnostica o presente da arte contemporânea e que pretende fazer a história da arte do presente. E, portanto, aquilo que vamos mostrar neste espaço, agora dedicado a esta coleção do município, é uma parcela deste conjunto de obras que vai estar nesta galeria disponível ao público, gratuita, e que vai ter várias exposições a partir das obras da coleção ou de artistas nela representados. E que artistas são agora mostrados ao público? Foi o que quisemos saber. São artistas contemporâneos portugueses ou que residem em Portugal há mais de 3 anos e são de diversas gerações. Temos desde Jorge Mulder, Marta Soares, Paulo Nozolino, artistas mais jovens como Igor Jesus, André Cepeda, Miguel Ângelo Rocha, Ana Vidigal, Paulo Quintas, Flávia Vieira, Délio Jace, portanto são Ângela Ferreira, portanto são uma série de artistas, enfim, que espelham essa diversidade e essa pluralidade da arte contemporânea e dos seus agentes também. A curadora Sara Antónia Matos explica que este novo espaço Coleção de Arte Contemporânea fica mesmo em frente ao pavilhão Julião Sarmento em Belém e faz um diálogo com esse outro novo equipamento. Digamos que são duas coleções até distintas da sua natureza, não é? Uma com um caráter mais internacional, outra com um caráter mais nacional, porque são artistas vivos que trabalham em território português ou residem em território português há mais de 3 anos. Esta coleção da autarquia, artistas que estão em plena produção e, portanto, é por isso que eu digo que é uma história da arte do presente e que diagnostica a diversidade da arte contemporânea do presente. Nesse sentido, acho que é uma coleção particular. Estamos a constituir já esta história do que se está a fazer nos tempos presentes e também da sua complexidade temática, formal, da sua diversidade geracional, de género. Portanto, é uma coleção que, na sua amplitude e na sua pluralidade, aborda todas estas questões e que vai desde o vídeo, à instalação, à escultura, à pintura, à fotografia, portanto é uma coleção diversa. O novo espaço, Coleção de Arte Contemporânea, tem entrada gratuita. Descobri que meu passado era uma mentira. Rodado na ilha de Moçambique, o filme O Ancorador do Tempo, do realizador moçambicano Sol de Carvalho, chegou ontem às salas de cinema. Trata-se de uma adaptação do conhecido romance A Varanda de Frangipani, do escritor Mia Couto. É um filme que nasceu de um diálogo e trabalho conjunto entre o autor e o cineasta, até porque já não é a primeira vez que Sol de Carvalho faz cinema a partir da escrita de Mia Couto. Eu fiz em 2016 um longa-metragem chamado O Mabata Bata, que era baseado num conto do Mia que eu tinha adaptado há 20 e tal anos. O Mia viu, nós conhecemos há muitos anos, gostou e achou que seria o momento de podermos tentar fazer alguma coisa em conjunto. Eu também achava. Perguntei-lhe quais eram as obras e tal, e falamos sobre isso, e aí surgiu o Varanda de Frangipani. Li, concordei, voltamos a conversar e o Mia sugeriu, aliás convidei-o, para que ele pudesse participar mais ativamente no roteiro. Ele foi mais longe, eu disse, não, eu gostava de escrever o roteiro contigo. Ok, então vamos trabalhar juntos. É claro que uma adaptação do romance para um livro feito com o próprio escritor do romance digamos, como a gente costuma dizer na tradição, procurar azar, porque pode ser uma base para conflitos. Felizmente não aconteceu, não só porque nós nos conhecemos há muitos anos e, portanto, temos uma base de entendimento sobre a vida que é relativamente comum, como ele tomou a atitude de que o que nós achássemos que estaria bem para o filme entrava, o que nós achássemos que não estaria saía fora. Olá, sou Zdin Juma.
inspetor. O ancorador do tempo pega nas palavras de Mia Couto e leva-as para o grande ecrã. O realizador Sol de Carvalho assume que foi um desafio, já que Mia é conhecido pela sua criação de palavras. O cineasta diz ter tentado ao máximo potencializar isso no trabalho que fez com o autor. Seria um bocado estúpido da minha parte não aproveitar essa excelência de poesia que ele tem, não é? O que nós concordamos foi que tentaríamos visualizar o filme ao máximo, tentaríamos reduzir texto onde poderia ser literariamente importante, mas em termos visuais podia ser desnecessário ou tautológico, e tentamos fazer esse equilíbrio constante. Eu acho que resultou bem, mas obviamente concordamos também de que os diálogos deviam ser feitos finalmente escritos por ele, e assim foi. Mas também aconteceu uma coisa importante. O Mia, acho que estava a chegar ao momento da vida dele, ou da vida literária, ou da carreira dele, em que ele próprio disse que ele queria visualizar cada vez mais as suas próprias palavras. E, portanto, eu tinha muita disponibilidade para que não houvesse uma ditadura das palavras sobre a imagem, uma ditadura da imagem sobre as palavras. Eu acho que isso foi balanceado. Foi difícil, porque era muito trabalhoso e porque a gente sempre chegava a consensos. Portanto, discutíamos muito, conversávamos muito, deixávamos coisas para o dia seguinte, voltávamos a abordá-las. E eu acho que esse foi talvez o aspecto mais interessante da primeira parte da produção do filme. Já encontraram o corpo dele? Dele quem? Desse que mataram. O livro A Varanda de Frangipane decorre na Fortaleza de São Nicolau, algures em Moçambique. É um espaço que deixou de ter ocupação estrangeira para se transformar num asilo de idosos. O filme pega nessa história e encontrou esse lugar de memória dentro da Fortaleza da Ilha de Moçambique, património da Unesco, onde decorre esta trama policial. As pessoas que ali estão como personagens são todas elas pessoas de idade, à exceção da menina, que precisamente representa essa passagem de geração, e, portanto, inicialmente até procuramos, por razões de produção, encontrar um outro espaço. Não conseguimos, mas também, cada vez que procurávamos, encontrávamos coisas e espaços e íamos estudando a situação, mais nos convencíamos que o filme tinha que ser feito na ilha, na Fortaleza, porque esse é um ponto importante. A ilha tem bastantes habitantes e nós não filmámos na ilha, filmamos na Fortaleza de São Sebastião, na ilha. Ou seja, a ideia sempre foi de que o filme se passaria numa ilha distante, onde o acesso era feito de barco, numa ilha distante sem, digamos, ligação ao continente, não é? E, portanto, daí que no filme só toda a ação se passa dentro da Fortaleza. Mata-me! Meus barcos! Mentira! Seu sacana! O Ancorador do Tempo conta com um elenco de atores moçambicanos e foi rodado num país que, diz Sol de Carvalho, depois das convulsões do ano passado, continua a viver em pobreza e onde o espírito de guerra está iminente. É um país que nos atrai, que nos habitua, que tem, a gente costuma dizer, tem um solo que é especial, pronto. Depois é preciso perceber que eu desde 64 que eu vivo com uma guerra presente na minha vida. Acho que devia de haver paz, mais justiça. Eu tenho a sensação que aquilo que sustenta as guerras e que as alimenta, mais do que a vigarice, o oportunismo, o negócio que está por trás disso tudo, além das questões políticas óbvias, é a pobreza. Eu não creio que num país em que se mantenha a pobreza, como o caso de Moçambique, esteja isento de poder explodir a qualquer momento. Portanto, para mim, existe este perigo, existe esse risco de novas explosões. Em relação ao que aconteceu o ano passado, é óbvio, isso toda a gente sente, que a situação nos últimos 2, 3 meses se apaziguou, as pessoas podem movimentar-se melhor, mas há sempre aquela sensação de que há um magma ali embaixo que pode explodir. E esse magma é porque o país não está, digamos, numa situação tranquila do ponto de vista da vida do dia-a-dia das pessoas. Há muita pobreza, há falta de emprego, há corrupção, e quando há essas coisas, sempre, a qualquer momento, pode explodir. Não é? O olhar de Sol de Carvalho, o realizador do Ancorador do Tempo, já pode ver nas salas de cinema. A seguir, outro filme.
nossa honra está na cama. O escritor e cronista Pedro Mexia escreveu sobre o filme Vida Luminosa, de João Rosas, que o realizador, no cinema português de hoje, é o melhor cronista do Boy Meets Girl. É sobre amor que fala este filme, que chegou ontem às salas de cinema. Vida Luminosa é a primeira longa-metragem de João Rosas e é um filme em que o cineasta regressa a uma personagem que tem vindo a trabalhar na sua cinematografia. É a história de um rapaz de 24 anos, chamado Nicolau, que é, na verdade, uma personagem que eu já venho acompanhando desde 2012 e já fiz outros 3 filmes com ele, mais curtas e médias metragens. Embora este filme siga essa história, é um objeto independente e, portanto, não é preciso ver os filmes anteriores para ver este filme. Mas eu tenho vindo a acompanhar o crescimento dele e aqui interessava-me esta idade dos 23, 24, 25, portanto, como uma idade em que começamos a formar a nossa própria personalidade, com aquele momento da vida em que muita gente sai de casa dos pais, começa a trabalhar e começa a seguir um bocadinho o seu próprio caminho. O filme terá estreia internacional em julho num festival na República Checa. Para já, nas salas de cinema portuguesas, o espectador pode encontrar esta história de crescimento de Nicolau. O filme tem como ponto de partida esse interesse pela formação da identidade e de que maneira é que, por um lado, as relações amorosas e de amizade, por outro, vão formando ou ajudando a formar essa personalidade. E, por outro lado, ainda essas novas relações, como é que levam também à descoberta e à exploração da cidade, neste caso de Lisboa, e isso vai alargando a geografia dos nossos afetos, neste caso do Nicolau. Começa o filme a viver em casa dos pais e um bocado perdido da vida, como muitos dos jovens desta geração, um bocadinho perdido entre não saber o que fazer e ter demasiadas opções e também um bocado a ressacar ainda de um primeiro amor. E o filme começa nesse ponto e depois, enfim, são as aventuras dele que o levam depois a sair de casa dos pais e a arranjar trabalho e assim também a começar um bocadinho a descobrir uma nova forma de viver. João Rosas tenta no filme traçar um retrato de uma geração jovem que habita a cidade de Lisboa e dá-lhe um lado cómico. Neste caso estamos a falar de um jovem de classe média lisboeta, portanto é um universo relativamente específico, embora penso que seja um filme, foi isso que procurei, um filme que pode falar com toda a gente, no sentido em que estes dilemas, apesar do contexto específico, são dilemas relativamente universais, ou seja, o momento em que temos que começar a trilhar o nosso próprio caminho. E visto que o filme foi também preparado ao longo de muitos meses num trabalho de diálogo com muitos jovens portugueses, mas de várias nacionalidades também, que moram em Lisboa, interessava-me explorar também esse lado da cidade hoje em dia, que tem pessoas de muitas proveniências diferentes, mas, portanto, esse processo de casting permitiu-me também perceber como é um traço comum, de facto, estas pessoas, mais ou menos nesta faixa etária, que é um bocadinho esta indecisão ligada, claro, a uma grande precariedade laboral e salarial, não é? Que dificulta, por um lado, por vezes, a independência, por outro lado, dificulta também as suas próprias escolhas, perceber, enfim, isso também tem a ver depois com um bocadinho a maneira como se calhar foram educados ou foram crescendo, às vezes alguma infantilização que leva a que tenham dificuldade em tomar decisões. E o Nicolau é um caso paradigmático que eu tento explorar de uma maneira relativamente cómica. A Vida Luminosa é uma produção da Midas que já pode ver nos cinemas. Estreia este domingo e vai estar em cena até 20 de julho em Almada a peça Uma Pedra no Sapato. O espetáculo é levado à cena no Salão das Carochas, na antiga Ermida do Espírito Santo. A encenação é de Ana Nave, a atriz que explica que se trata de uma criação feita em parceria com o Centro de Arqueologia de Almada e que explora as origens da cidade. Este espetáculo, Uma Pedra no Sapato, foi construído de raiz em parceria com o Centro de Arqueologia de Almada, com o historiador Francisco Silva, e começou este processo há um ano atrás, com investigações sobre os mitos fundadores, se puder dizer assim, da cidade de Almada. Acabou por se transformar num processo de recolha de memórias e de factos e ficções da cidade. O que fizemos foi partir do que se acha, ou que alguns documentos acham que foi o início da povoação desta zona, desta margem do Rio Tejo, com a chegada dos fenícios. Abordamos vários momentos da história que fundaram, de certa maneira, esta cidade. E como se trata de uma cidade muito ligada ao teatro, pensámos foi criar umas oficinas
de teatro e abrimos à comunidade, à participação da comunidade. Esta peça, que fala também de teatro, é uma paródia, diz Ana Nave, que trabalhou com atores o texto original. Juntaram-se várias pessoas, algumas sem experiência nenhuma e outros profissionais, e trabalhámos durante algum tempo esta ideia, o que é que nos liga, ou se há uma identidade coletiva, ou se isto se pode dizer, ou procurámos isso e encontramos nas vontades de fazer teatro de diversas formas. E então o que se passa aqui nesta paródia sobre as pessoas desta margem é que formaram vários grupos, uns que queriam fazer o Frei Luís de Sousa, que a ação se passa no seminário em Almada, outras que queriam fazer o Alto da Índia, que também veio estrear aqui com a corte a um largo em Almada, e depois outras querem fazer um musical e ainda as querem fazer performance, e isto tudo passa-se numa coletividade. Uma Pedra no Sapato é um projeto de teatro comunitário com produção da Arte 33, que pode ver até 20 de julho no Salão das Carochas, na antiga Ermida do Espírito Santo, em Almada. No ensaio geral, a caminho das férias de verão, ficam as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos começa hoje por falar de uma edição especial. As palavras da música, com tradução de João Barrento e prefácio de Rui Vieira Neri, constituem uma verdadeira preciosidade, num tema inédito em Portugal sobre o Lied clássico, editado pela Fundação Gulbenkian. Para os amantes da música, trata-se de uma oportunidade única para terem acesso a uma antologia fundamental abrangendo os maiores nomes da cultura lírica e musical. Haydn, Mozart, Beethoven, Goethe, Heine, Schubert, Wilhelm Meister, Fanny Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Clara Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Alma e Gustav Mahler, Richard Strauss, Vieira da Mota, Arnold Schoenberg, Alban Berg e Hans Enzer. Como afirma João Barrento, no que ao Lied diz respeito, penso que devemos partir do princípio de que o que aí importa é a tradução da forma, ou talvez melhor, para antecipar já uma ideia-chave que orienta a minha própria prática, e este livro espelha bem uma totalidade, em que a noção de forma absorve num todo os meios expressivos e a substância, a dimensão dinâmica do poema. Preenche-se com esta obra um vazio existente na nossa cultura, dando ao grande público, em magníficas traduções, o verdadeiro espírito das canções que animam a melhor música europeia. Walter Ugumem acaba de publicar na Porta Editora A Educação da Tristeza, onde se afirma: eu preciso dignificar os meus mortos com a felicidade. Por as pessoas que eu perdi precisarem de existir na minha vida como uma felicidade. Seria destituí-los da sua própria dignidade se eles me atribuíssem para sempre apenas a ideia de tristeza. Seria, de facto, muito injusto para eles. Eis uma obra a ler com toda a atenção. Eu tudo tentei para mudar. Chama-se Terra-Mãe, é o novo disco de Lina. A fadista portuguesa volta a assinar um trabalho em conjunto. Desta vez trabalhou com o teclista e compositor irlandês Jules Maxwell. O duo faz-se através da raiz da música irlandesa e misturando-a com a melancolia do fado português. Eu conheci o Jules Maxwell aqui em Lisboa. Ele, na altura, estava a fazer um álbum com a Lisa Gerrard, o Burn, e este álbum acaba por ser o seguimento desse mesmo álbum. E, no fundo, encontramos um ponto de conexão entre a música irlandesa, que se chama Shau Nos, que é uma música cantada sem ornamentação, com variações da voz e que traz-nos um sentimento também de melancolia
e de tristeza e que eu acho que está muito associada também ao nosso sentimento português e à música tradicional do fado e o seu conteúdo também na poesia. E tivemos esta vontade de fazer esta colaboração. Lina conta ao Ensaio Geral que este disco, Terra Mãe, contou com a colaboração de Amélia Muj na adaptação das canções ao português, a unir as músicas a uma marca atlântica, diz a fadista, e que faz o encontro entre a música irlandesa e a musicalidade lusitana. Eu acho que tem a ver com o facto de estar ligada ao mar e à costa marítima e todas as trocas de cultura que foram feitas ao longo dos anos, que também levou a música, não só da Irlanda, como do Brasil, como da África. Portanto, eu acho que faz todo o sentido que haja este tipo de semelhanças entre os estilos musicais, até porque a nível cultural isso também existiu no passado. E foi isso que nós encontramos na musicalidade do fado e do estilo antigo da música irlandesa. Depois de já ter trabalhado com Raul Refri e Marco Mesquida, Lina admite que gosta mais de fazer música acompanhada do que sozinha. Gosto muito mais de fazer parcerias e de poder beber também um pouco das influências de outros músicos e outras regiões ou outros países. Eu prefiro, de facto, do que fazer mais um trabalho a solo e solitária, embora tenha tido sempre nos meus trabalhos a solo, sempre parcerias com outros músicos, também o caso da Amélia Muj, tem estado sempre ao meu lado nos meus últimos projetos. Mas em palco é um facto, eu gosto de me sentir acompanhada e de poder partilhar esta emoção que é a música, não é? É com o duo entre Lina e Jules Maxwell neste disco Terra Mãe e o tema Não Deixei de Ser Quem Sou. Fechamos o Ensaio Geral de hoje, que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana. Eu tudo tentei para mudar e ser diferente de mim. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. A razão e o coração, sinais me quiseram dar. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. Criança pela luz deslumbrada, menina de bota na estrada, o medo metido no bolso da mão, ao dizer sim, dizer não. E lá fui vivendo comigo